Era uma manhã tranquila de novembro em Grand Junction, Colorado. O tipo de dia em que a vida se movia silenciosamente, até que não. Dentro de uma bem cuidada casa de 2 andares, algo impensável tinha acabado de acontecer. Uma mãe e uma criança, desaparecidas. A cama estava encharcada de sangue, a caixa de joias estava aberta, seu conteúdo espalhado pelo chão. Mas não havia sinais de entrada forçada, nem janelas quebradas, nem gritos de socorro. Apenas silêncio. Às 16h20, um homem abalado ligou para o 911. Ele disse que tinha acabado de chegar do trabalho. Mas o que os investigadores iriam descobrir nos meses seguintes aumentaria uma pergunta perturbadora. O perigo alguma vez saiu de casa? No outono de 2001, as ruas calmas de Grand Junction, Colorado, uma cidade tranquila anilhada a cerca de 200 milhas a sudoeste de Denver, foram abaladas por uma chamada perturbadora que iria desencadear uma das mais arrepiantes investigações que a região já tinha visto. Michael Black, de 38 anos, um veterano da Marinha que se tornou gerente de produção, havia construído o que muitos consideravam uma vida perfeita. Após uma década de serviço militar, ele se estabeleceu em uma função civil na M-Tech Diction, uma empresa industrial local, e compartilhava uma organizada casa de 2 andares com sua esposa, Jennifer, de 34 anos, e sua filha pequena, Abby, de 6 anos. Mas na tarde de 13 de novembro, a ilusão daquela vida idílica seria desfeita. Às 16h20, Michael ligou para o 911. Ele tinha acabado de retornar do trabalho. Sua voz, segundo consta, tremendo, descreveu uma cena horripilante. Sangue na cama, objetos espalhados pelo chão e uma casa estranhamente vazia. Sua esposa e filha tinham desaparecido. A polícia correu para a residência com armas em punho, sem saber se um intruso violento ainda poderia estar lá dentro. Cômodo por cômodo, eles limparam a casa. Mas estava silencioso. Nenhum movimento. Ninguém ali. Ainda assim, algo estava errado. Terrivelmente errado. No quarto principal, uma grande poça de sangue manchava os lençóis. Uma caixa de joias aberta estava jogada no chão, seu conteúdo espalhado. Um detalhe que inicialmente sugeria um roubo, mas os oficiais não conseguiam se livrar da sensação de que alguma coisa não batia. Não havia sinais de entrada forçada, nenhuma luta, nenhum rastro de Jennifer ou Abby em qualquer lugar na casa ou na área ao redor. Uma busca completa começou em poucas horas. Oficiais, helicópteros, mergulhadores e voluntários vasculharam as florestas próximas e varreram o rio Colorado usando sonar. Hospitais foram chamados, testemunhas foram questionadas, mas todas as pistas acabaram da mesma forma. Em lugar nenhum. Vizinhos disseram aos detetives que nada de anormal havia se destacado naquela manhã. Michael disse que ele tinha saído para o trabalho pouco antes das 6 da manhã, enquanto Jennifer e Abby ainda estavam dormindo. Ele tentou ligar para casa durante o dia, mas ninguém respondeu. Isso pareceu estranho, mas não alarmante. Não foi até que ele voltou para casa que a gravidade da situação se abateu. A polícia inicialmente considerou a possibilidade de uma invasão de domicílio que deu errado, talvez um roubo que escalou. Mas enquanto examinavam a cena do crime mais de perto, inconsistências preocupantes emergiram. Apesar do sangue substancial encontrado na cama, não havia trilhas de sangue pela casa, nem manchas, nenhuma pegada, nada no corredor ou na garagem. A casa parecia estéril, quase limpa demais. No entanto, dentro da minivan estacionada de Jennifer, os investigadores descobriram pequenas gotas que pareciam ser sangue. Essa descoberta desencadeou mais perguntas do que respostas. Se um ato violento tivesse ocorrido no quarto e 1 ou 2 corpos tivessem sido movidos para a garagem, por que não havia nenhuma evidência visível dessa jornada? As equipes forenses começaram a catalogar caudalosamente cada partícula de sangue, cada impressão, cada fibra. Os resultados levariam tempo. Mas mesmo nessas primeiras horas, os detetives estavam ficando inquietos. Algo parecia encenado. À medida que as horas se transformavam em dias, a simpatia inicial por Michael começou a mudar. A imagem de um marido e pai dedicado, profundamente enraizado em sua igreja e comunidade, começou a se fragmentar sob o peso da crescente suspeita. Por que a cena não tinha caos? Por que era só a cama encharcada de sangue? Por que as joias foram deixadas para trás em vez de levadas? E o que exatamente Michael estava fazendo entre as 6 da manhã e o momento em que ele voltou para casa? Dentro de 48 horas do desaparecimento, sussurros começaram a circular. Os detetives silenciosamente reclassificaram o caso de um possível sequestro para algo muito mais calculado.
Michael apareceu na televisão local, ladeado pela sogra, implorando pelo retorno de sua esposa e filha. Sua igreja uniu-se a ele, oferecendo orações, apoio e esperança. Mas, por trás das cenas, os investigadores já estavam começando a vê-lo de forma diferente. Não apenas como um marido enlutado, mas como um possível suspeito. A investigação não era mais apenas sobre encontrar Jennifer e Abby. Era sobre descobrir a verdade enterrada sob a superfície de uma vida aparentemente perfeita, e se o homem que a construiu também a destruiu. À medida que a investigação se arrastava sem pistas, a frustração começou a aumentar. As equipes de busca vasculharam rios, rodovias e áreas florestais. Detetives ampliaram seus esforços, vasculhando bancos de dados estaduais e federais para conhecidos sequestradores, predadores ou qualquer pessoa com um histórico de crimes semelhantes. Mas a trilha permaneceu fria. Mais um dia se passou sem progresso até que os investigadores convocaram Michael Black para uma segunda rodada de perguntas. Desta vez, eles queriam cavar mais fundo. Michael foi solicitado a revisitar tudo: seu casamento, os hábitos de Jennifer, as rotinas de sua filha Abby. Os investigadores queriam saber se havia alguma tensão, alguma discussão recente, telefonemas estranhos, ameaças externas ou conflitos com colegas de trabalho ou membros de sua igreja. Michael insistiu que tudo tinha sido normal. Ele descreveu Jennifer como amorosa e dedicada, seu lar como pacífico. Ele negou qualquer conhecimento de inimigos ou incidentes que pudessem levantar preocupação. Mas, quando pressionado sobre a possibilidade de infidelidade, sua resposta tomou um rumo sutil. Ele disse que não acreditava que havia outro homem na vida de Jennifer, mas admitiu que não podia ter certeza absoluta. Essa incerteza logo assumiria um novo peso. Enquanto examinava os pertences de Jennifer, os detetives abriram um de seus devocionais religiosos. Dentro, rabiscado nas margens, eles descobriram uma nota manuscrita, aparentemente sem graça à primeira vista, mas a data era significativa. Tinha sido escrita apenas um dia antes de Jennifer e Abby desaparecerem. A mensagem revelava que, em vez de ir à igreja naquela manhã, Jennifer passou o tempo orando com Stanley, buscando orientação para algo que a preocupava. Os investigadores lançaram uma investigação completa sobre este misterioso Stanley. Amigos, parentes e até mesmo colegas de igreja foram questionados. Ninguém sabia de um homem com este nome conectado a Jennifer. Então veio uma revelação. Stanley não era uma figura local. Ele era Charles Stanley, um pastor de transmissão nacionalmente conhecido por seus programas de televisão religiosos. Jennifer provavelmente estava se referindo a assistir a um de seus sermões. Na transmissão datada de apenas 2 dias antes do desaparecimento, Charles Stanley condenou veementemente o conteúdo adulto e seu efeito destrutivo sobre as famílias cristãs. De repente, as coisas começaram a se alinhar. À medida que a equipe de perícia digital investigava o computador da família Black, eles descobriram algo inesperado. Não havia nenhuma evidência de que Michael tivesse um caso, mas havia centenas de imagens adultas escondidas armazenadas profundamente no disco rígido. O conteúdo revelou mais do que uma navegação casual. Pintou a imagem de um homem lutando com compulsões que ele manteve em segredo de sua esposa. As imagens sozinhas não provavam nada, mas aos olhos dos investigadores elas ofereceram um motivo potencial, especialmente quando vistas ao lado de outra descoberta. Um e-mail não enviado com data e hora de 15h58 do dia em que Jennifer desapareceu, poucos minutos antes de Michael ligar para o 911. Nele, ele se desculpava por arruinar o dia e expressava arrependimento de que seus problemas não pudessem ser discutidos com mais calma. O tom era de tensão, não de harmonia, e isso contradizia a narrativa que Michael tinha compartilhado originalmente. Os detetives retornaram ao áudio da chamada de emergência de Michael. Um detalhe preocupante se destacou. Ao entrar na casa e descobrir o sangue, Michael nunca revistou o resto da casa, nem mesmo o quarto de Abby. Não foi até que o despachante perguntou especificamente sobre sua filha que ele subiu as escadas. A falta de pânico instintivo, a ausência de uma busca frenética, não caiu bem com a equipe. Ainda mais curioso eram as mensagens de correio de voz que ele tinha deixado na secretária eletrônica da família. Uma em particular, deixada por volta das 15 horas, era carregada de uma urgência ansiosa. Ele já estava profundamente preocupado que ninguém estivesse respondendo. No entanto, em vez de dirigir os apenas 6 minutos de volta para casa, ele simplesmente deixou uma mensagem e continuou seu dia de trabalho.
As inconsistências estavam começando a se acumular. Os resultados do laboratório confirmaram que o sangue encontrado na cama e no carro de Jennifer pertencia somente a ela. O DNA de Abby não estava em lugar nenhum e todas as impressões digitais coletadas correspondiam apenas aos membros da família. Com base no volume de perda de sangue, especialistas concluíram que Jennifer provavelmente não tinha sobrevivido ao ataque. Mas, sem um corpo e sem nenhuma testemunha ocular, a polícia ainda não tinha a prova definitiva para fazer uma prisão. Michael permaneceu sob vigilância silenciosa. Oficialmente, ele não foi acusado, mas nos bastidores ele se tornou o principal suspeito. 3 meses se passaram. Então, inesperadamente, os detetives tiveram uma chance, embora não a que esperavam. Um dia, ao rever as imagens de vigilância do local de trabalho de Michael, eles o pegaram carregando móveis de escritório em seu veículo. Cadeiras, armários de arquivo, pequenos equipamentos, tudo sendo removido sem autorização. Os investigadores confrontaram a empresa, que confirmou que Michael não tinha permissão para pegar nada. Foi um pequeno furto, mas falou muito aos detetives. Foi um sinal revelador. Um homem que poderia apresentar uma fachada de honestidade enquanto vivia uma realidade muito diferente sob a superfície. Foi um momento que fez os investigadores pararem. Que tipo de duplicidade residia na mente de um homem que usava a fé na manga, mas silenciosamente quebrava as regras para ganho pessoal? Michael foi trazido novamente. A sessão se estendeu por horas. Detetives pressionaram, sondando cada ângulo, cada inconsistência. Eles não tinham corpos, nem provas concretas, mas esperavam que a pressão causasse uma fratura em sua história cuidadosamente mantida. 8 horas de sessão, exausto e emocionalmente abalado, Michael fez uma pergunta que surpreendeu a sala. Qual é a diferença entre homicídio de primeiro e segundo graus? O tom mudou. A máscara escorregou apenas por um momento. Os investigadores se inclinaram, perguntando novamente: onde estavam Jennifer e Abby? Mas a abertura fechou rapidamente. Michael se recompôs, não ofereceu nada de novo e o silêncio retornou. Mas para pelo menos um detetive no caso, houve um momento durante esse questionamento, apenas um, onde a voz de Michael vacilou com algo real, algo desprotegido. Eles acreditavam que era o único vislumbre da verdade que ele havia permitido. Ainda assim, não mudou nada. 10 horas de interrogatório terminaram sem confissão. Michael saiu da estação livre, mas as sombras ao seu redor estavam ficando mais escuras. Na manhã seguinte, os policiais chegaram ao novo apartamento de Michael para dar seguimento aos móveis roubados. Eles bateram. Nenhuma resposta. Silêncio. Preocupados, eles chamaram o gerente do prédio. Quando entraram, o que encontraram causou um arrepio na equipe. Michael estava deitado na banheira. Pulsos cortados, a água manchada de vermelho, mas ele ainda estava vivo. Os paramédicos o levaram às pressas para o hospital, onde foi rapidamente determinado que os ferimentos eram superficiais, não uma verdadeira tentativa de suicídio. Mas os investigadores acreditavam que era uma performance calculada, uma tática, uma tentativa de simpatia e talvez uma distração. Já se passaram 4 meses desde que Jennifer e Abby desapareceram. Sem nenhuma nova evidência e sem corpos, o caso estagnou. Os promotores não tinham nada em concreto. Cada dia que passava sem uma descoberta, parecia outra porta se fechando silenciosamente. Desesperadas por um avanço, as autoridades lançaram uma operação de busca maciça em abril. Mais de 200 voluntários vasculharam o terreno, abrangendo milhares de quilômetros quadrados. Eles procuraram em florestas, ravinas, campos, rios. Por 10 dias seguidos, as equipes seguiram em frente. Não encontraram nada. O clima era sombrio. As pistas estavam esgotadas. A frustração era palpável. No entanto, a equipe se recusou a deixar o caso esfriar. Eles se apegaram a uma crença silenciosa. Michael havia escorregado em algum lugar, cometido um erro, e era apenas uma questão de tempo até que esse erro se revelasse. A hora chegou. Apenas não da maneira que todos esperavam. Colegas de trabalho da Amatec Dixon relembraram algo estranho sobre o dia em que Jennifer e Abby desapareceram. Michael, um gerente de produção, foi visto tirando o lixo, não apenas uma vez, mas repetidamente. Pareceu-lhes estranho. Ele nunca levava o lixo para fora. Este ato, aparentemente menor, assumiu um enorme peso. E se os corpos tivessem sido colocados na lixeira da empresa naquele dia?
E se Michael tivesse se livrado deles à vista de todos e monitorado o cronograma de coleta de lixo para garantir que fossem transportados para o aterro? O foco mudou. A atenção voltou-se para o aterro sanitário do condado de Mesa. Uma vasta paisagem de resíduos industriais e decadência. Milhões de quilos de lixo enterrados em camadas que se estendiam por hectares. A tarefa à frente seria monumental, mas não era mais uma questão de esforço. Agora era uma questão de necessidade. As respostas, eles acreditavam, estavam enterradas sob o lixo. E desta vez, eles não iriam embora até encontrá-las. Eles entraram em contato com o gerente do aterro, expondo uma teoria que parecia tão improvável quanto perturbadora. Eles acreditavam que Michael havia usado a caçamba da empresa para se livrar do corpo de sua esposa. O gerente hesitou. Vasculhar milhões de quilos de resíduos era um empreendimento extraordinário, mas a determinação dos investigadores o convenceu. Com sistemas modernos de mapeamento de resíduos e registros detalhados de despejo, eles estreitaram a pesquisa a uma seção de 200 por 300 pés do aterro, com 30 pés de profundidade. Ainda assim, era uma tarefa árdua. Mais de 1,88 milhão de pés quadrados de lixo comprimido e em decomposição. Em 13 de maio, a operação começou. Equipamentos pesados rasgaram a terra, levantando pilhas de resíduos da sepultura em camadas. Voluntários e equipes forenses vasculharam cada pilha, procurando por qualquer coisa que não pertencesse. Mas os riscos eram altos. O terreno era instável, o ar tóxico, e quanto mais fundo eles iam, mais perigoso se tornava. Os dias se transformaram em semanas. O aterro revelou apenas podridão e decomposição. Os ânimos começaram a diminuir, a dúvida se instalou. Então, no 16º dia, o impensável aconteceu. Dos destroços agitados, uma perna humana emergiu, torcida, sem vida, mal intacta. O momento congelou todos no local. Um investigador descreveu mais tarde o caos que se seguiu como surreal. Homens e mulheres adultos correndo em todas as direções, tomados pela emoção. Ninguém realmente acreditava que esse dia chegaria. Agora, aqui estava. Os restos decompostos foram transportados para o departamento forense. A equipe confirmou o que muitos temiam. O corpo era de Jennifer Black. Ela foi encontrada vestindo pijamas. Um aparelho dentário permaneceu fixado em sua boca. Uma autópsia confirmou a causa da morte. Um único ferimento de bala na cabeça, disparado enquanto ela provavelmente dormia. O próximo passo foi inevitável. Um mandado foi emitido e Michael Black foi preso na casa de sua mãe. De volta ao aterro, a busca por Abby continuou. Os investigadores moveram mais de 4.600 toneladas de lixo, descendo 19 pés nas profundezas do aterro, mas a menina nunca foi encontrada. Após 52 dias, a operação terminou. A dor desse fracasso assombraria a equipe por anos. 2 anos depois, o julgamento começou. A acusação apresentou uma narrativa assustadora. Michael Black havia atirado em sua esposa no rosto enquanto ela dormia. Ele então envolveu o corpo dela em uma lona de nylon, colocou-a na minivan da família e a descartou na lixeira do trabalho. Ele voltou para casa e encenou a cena para parecer um roubo que deu errado. A defesa rebateu, insistindo que não havia nenhuma evidência direta ligando Michael ao corpo, nenhuma testemunha, nenhuma arma, nenhuma confissão, tudo circunstancial. Mas o peso dos fatos contou uma história diferente. 5 semanas depois, o júri retornou com o veredito. Culpado de homicídio em 1º grau. Culpado de roubo contra seu empregador. Culpado de um encobrimento calculado. Michael Black foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional. Ele nunca foi acusado em conexão com a morte de Abby. Seus restos mortais nunca foram encontrados. Os investigadores acreditavam que o controle era o motivo. Os segredos em seu computador, a cena do crime encenada, a tentativa desesperada de preservar uma imagem pública limpa, tudo apontava para um homem que preferiria destruir sua família a enfrentar o colapso de sua vida cuidadosamente administrada. Ele nunca confessou, nunca admitiu culpa. Mesmo após a condenação, Michael Black manteve sua inocência. Anos depois, em 2014, sua condenação foi anulada. Não por causa de novas evidências, mas porque uma jurada, uma mulher chamada Marilyn Charlesworth, não revelou que era uma sobrevivente de violência doméstica. A defesa argumentou que essa omissão contaminou o júri,
O Estado julgou novamente o caso no condado de Jefferson. 17 anos se passaram sem o amassamento de Jennifer. As testemunhas eram mais velhas, as memórias desvanecidas, mas a evidência ainda se mantinha. Michael foi condenado novamente em todas as acusações. A prisão perpétua foi restabelecida. Hoje, Michael cumpre sua pena no Centro Correcional Territorial do Colorado em Canyon City. Seu apelo foi anulado em 2018. Um painel de 3 juízes confirmou a decisão. A cena do crime havia sido encenada. A arma rastreada até ele. O corpo foi encontrado envolvido em uma lona de seu local de trabalho e cercado por lixo originário de sua oficina. A história, que começou com uma voz trêmula em uma chamada para o 911, terminou em uma cela fria a milhas de Grand Junction, onde o destino de uma menina permanece enterrado em silêncio.